Então, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui no canal agora de manhã. E o Amarildo Medeiros fez um comentário naquele vídeo que é bem comentado aqui no canal, que é Batistas e Batistas, né? Inclusive todo mundo que está comentando nesse vídeo, né, que é um bom número de pessoas, sempre tem visualizações e curtidas. Então é um vídeo importante aqui do canal. Eu acho que eu já respondi recomendando aqui um outro canal, mas eu recomendo também que acompanhem as playlists, né? Aproveitem a aba das playlists aqui e façam os cursos nas confissões reformadas, não é? Para que vocês possam expandir talvez um pouco mais o conhecimento da fé reformada, beleza? Mas o Amarildo deixou aqui uma afirmação, né? Ele escreveu algo que me deixou um pouco intrigado. Então, antes de qualquer outra coisa, eu agradeço, Amarildo, por seu comentário, beleza? E o que eu vou falar aqui, por favor, não entenda como sendo algo pessoal, né? Não sei nem como, eu nem te conheço. Mas é muito mais uma expressão de preocupação com o que você disse aqui, tá? Então, vamos lá. Claro, pessoal, né, antes, se inscrevam no canal. Se vocês não forem inscritos, marquem o sininho das notificações, tá bom? Dê sempre o joinha, isso ajuda bastante o canal. Comentem também e recomendem para todo mundo que vocês conhecem, beleza? Ajudem o canal aí a ganhar mais relevância, para termos mais alcance aí. Quanto mais pessoas conhecem o canal Cultura Reformada, mais pessoas conhecem a fé reformada de verdade, né? Não aquela coisa Nutella, né? Uma coisa raiz de verdade. Então ele fala bem assim, né? Porque, obviamente, o vídeo fala sobre batistas e batistas, tem algumas diferenças, e tem muitos comentários também no vídeo, mas ele fala bem assim: perdoa a minha sinceridade, mas cada vez que o Espírito Santo me ajuda a entender a palavra dentro das Sagradas Escrituras, mais vontade me dá de não fazer parte de nenhuma igreja. Não sou contra quem não vive sem estar dentro dos templos feitos por mãos de homens. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Então, vamos pensar um pouco nessa maneira de expressar aqui, não é, do Amarildo, porque é uma maneira muito intrigante. Porque ele fala, vamos lá: perdoe a minha sinceridade, mas cada vez que o Espírito Santo me ajuda a entender a palavra, não é, das Sagradas Escrituras, mais me dá vontade de não fazer parte de igreja nenhuma. Então eu vou dizer a mesma coisa: perdoe a minha sinceridade, Amarildo, perdoe a minha sinceridade, mas se observar as falhas nas denominações, os problemas diversos que existem nas denominações, não é? E ser ensinado pelo Espírito Santo, e no fim o desejo acabar sendo de você não frequentar comunidade nenhuma, igreja nenhuma, por causa disso, então eu tenho que dizer que não é o Espírito Santo que está guiando você a isso. Não é o Espírito Santo que está guiando a essa vontade. Né? Talvez seja um outro Espírito, não o Espírito Santo. Tá? Porque isso não faz o menor sentido. Isso não concorda com a Escritura. Tá? Nem um pouco. Não existe uma razão bíblica, uma única razão bíblica para não congregar. Não existe uma razão bíblica para. Eu sei que, mas a Bíblia não prega denominacionalismo. De fato. E nem tampouco eu. Né? Nós reformados, nós não acreditamos em proliferação de denominações. Para nós isso é um problema, tá? Isso é um problema sério, na verdade. As igrejas reformadas, por exemplo, né? As igrejas que são de tradição continental, por exemplo, não são não tem essa mentalidade, não é, denominacionalista. Não tem. Porque isso, de fato, é uma corrupção, certo? É uma corrupção. E as denominações várias que existem, em boa medida, infelizmente, elas são fruto de cisões que não têm sentido. Né? Por isso que você tem denominações diversas que no fim têm a mesma doutrina. E você percebe que o objetivo dessas cisões é simplesmente para exaltar o homem. Isso aí eu não tenho a menor dificuldade de entender. Tá? E até concordo com isso. Mas é claro que nem todas são assim, portanto algumas cisões elas são necessárias, né? Algumas separações que acontecem, elas foram necessárias porque a razão é a Escritura Sagrada. Não é? E, de fato, quando fiéis observam, não é, o descaso com a Igreja de Cristo, não é, com a congregação do povo de Deus, e fica muito claro, depois de muito insistir, que não tem jeito, não é, que ali já deixou de ser uma igreja há muito tempo e que não há a menor possibilidade de recuperação, não é? Então eu entendo também, né, que Deus pode sim mover homens a começar trabalhos novos justamente para manter a fidelidade da igreja. Isso aconteceu na história, né? Podemos pensar nos cismas que houveram no passado, na própria Reforma Protestante,
Mas mesmo assim, tudo isso é feito com muito temor. Não é uma coisa buscada tão facilmente, não. Né? Porque se não há critério, se não há cuidado, temor de Deus, respeito, e se não há um amor profundo pela igreja, mas no contrário, né, a revolta, então é claro que esse tipo de cisão não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com fidelidade, tem a ver apenas com o homem, certo? O irmão disse que não é contra quem não vive sem estar dentro de templos feitos por mãos humanos. Olha, primeiro que igreja não tem templo, né? Então eu preciso dizer isso pro irmão, tá? Isso é um conceito errado, na verdade. Nós não temos templo, certo? O que as congregações têm são salões onde se reúnem, não é? Não tem nada de sagrado onde elas se reúnem. Então, não tem templo, tá? E de fato, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, né? Então, não tem templo, não faz sentido isso. Quando foi dita essa palavra, não é? O contexto era ainda onde havia templo, né? Em Jerusalém, para ficar um pouco mais claro. No nosso caso aqui já é bem distante disso, então não há templo, tá? Para nós cristãos não há templo, tá? A igreja é o templo do Espírito Santo, tá? E quando fala igreja, é a igreja, a congregação, e não simplesmente o indivíduo, né, que tem esse negócio, né? As pessoas hoje elas são tão... eu não sei nem como classificar isso, né? Elas são tão imaturas ou ignorantes acerca da Escritura Sagrada que muitos, sob o pretexto de não congregar e não submeter a uma liderança, vão dizer, eu sou a igreja. Não, ninguém pessoalmente é a igreja. A igreja é o povo de Deus, ok? Então esse negócio de eu pessoalmente sou a igreja, isso é blá blá blá, conversa fiada de gente que quer se achar no direito de ter algum tipo de autoridade sobre si mesmo, né? Isso é arrogância e é revolução. Mas ele fala bem assim, não sou contra quem quem vive sem estar dentro dos templos feitos por mãos de homens. Então, se o pensamento do irmão aí é que você não é contra os desigrejados, eu digo, né, os que não congregam em uma comunidade local, histórica, formal, e que preferem adotar modelos que não tenha, por exemplo, oficiais ordenados, né, ordens específicas, ministros treinados e etc., uma liderança oficial, então eu tenho que dizer que esse pensamento não vem do Espírito Santo, isso não vem da palavra de Deus, isso é um absurdo, né? O próprio Cristo nos deu ofícios, nos deu dons, nos deu ministérios, nos deu ofícios. E, portanto, a liderança, a estrutura que nós conhecemos como igreja, pensando em organização, por exemplo, vem da própria Escritura. Porque Cristo nos deu isso. Efésios 4 nos ensina isso aí. E com um objetivo muito claro, o aperfeiçoamento dos santos. Tá? Para cuidado, para pastoreio. Portanto, os oficiais são o próprio governo de Cristo na igreja. E toda a autoridade que eles têm vem da Escritura. Se eles não ensinam de acordo com a Escritura, eles perdem a autoridade. É simples assim. Então, a autoridade dos oficiais, ela na verdade é a autoridade de Cristo e não do homem, não do ser humano, não dos oficiais em si. Porque os ofícios são de Cristo. Essa é a realidade. Não é? E qualquer um que entenda, mas eu acho que eu sou a igreja e eu não preciso estar em uma denominação. Tudo bem, mas eu acho que com isso quer dizer que eu não preciso estar em uma comunidade cristã, em uma igreja cristã. Eu não preciso ficar me submetendo a homens que são pecadores como eu e a tantas confusões que existem porque uma denominação ensina isso e aquilo. Eu entendo totalmente a confusão, eu sei que isso é frustrante e dá raiva mesmo, mas essa revolta que leva as pessoas a se afastarem de igrejas, de congregações de verdade, igrejas legítimas, não vem do Espírito Santo. Tá? Não vem do Espírito Santo. Esse não é um conceito cristão. Ok? Não é um conceito cristão. Quem se conforma consigo mesmo e diz bem assim, não vou congregar igreja nenhuma, porque igrejas são organizadas por homens e são infiéis, vou ficar em casa lendo a Bíblia e orando. Sinceramente, para mim, essa pessoa deve se arrepender, tá? E se submeter a Cristo de verdade, porque quem vive assim não está vivendo sob o jugo de Cristo. Não está submetendo a Cristo Jesus. Não está. Não tem a Cristo como cabeça, tá? Quem vive assim é um hippie gospel, essa é a realidade. É um hippie gospel. Não é um cristão genuíno. Certo? E mais, eu quero ainda apontar o que nós reformados pensamos sobre isso. E o que está escrito aqui é o que eu subscrevo e creio de todo o meu coração como explicação fiel, da própria natureza da igreja. Tá?
O artigo 27 da Confissão Belga nos fala sobre a Igreja Católica Universal. Mas observe aqui o artigo 28, ele é muito importante, diz bem assim, olha, o dever de juntar-se à igreja, isso mesmo, dever, tá? Isso não é uma mera opção como é tratada hoje, né? Congregar ou não congregar, eis a questão, né? Então isso não deve existir para um cristão, não é uma opção. O dever de juntar-se à igreja, ouçam todos vocês bem, né? Com muita atenção o que esse artigo, não é, de uma confissão de fé reformada, adotada pelas igrejas reformadas, não é, tradição continental, especialmente da Holanda nesse sentido, que eu subscrevo como explicação fiel da palavra de Deus, tá? E portanto subscrevo, ensino, né, e divulgo sobre o que nós cremos, tá? Isso aqui é a minha fé como reformado, é o que eu creio, está escrito aqui desse jeito, como a explicação fiel da palavra de Deus. Cremos que essa santa assembleia, nunca o foco é em indivíduos, essa santa assembleia e congregação é a assembleia dos remidos e que fora dela não há salvação. Essa é a primeira oração, a primeira frase desse artigo. Veja, creio que essa santa assembleia e congregação é a assembleia dos remidos e que fora dela não há salvação. Sim, é exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Mas o senhor está dizendo que fora de uma denominação não há salvação? De jeito nenhum. Não é isso que estou falando, porque não é isso que está escrito aqui também não. Tá? O que é dito aqui é que fora da Igreja de Cristo, que é o seu corpo místico, tá? Fora da Igreja de Cristo, que é a Assembleia, não um indivíduo ou uma placa denominacional, não. A Igreja de Cristo. Isso quer dizer, quando você olha para uma igreja legítima, fiel, não é? Onde você tem ordens, ok? Liderança, os princípios bíblicos sendo aplicados de verdade, ali você vê uma congregação de Cristo. Ainda que tenha problemas. Porque todas têm. Né? Nós somos todos imperfeitos. Né? Essa é a realidade. Ainda que lutemos pela fidelidade para a honra de Cristo, nós somos imperfeitos e cometemos falhas. Mas as nossas falhas como liderança ou como congregação não dá o direito a quem se chama de cristão, não é, de rejeitar a congregação. Tá? Então, mas aí as pessoas erram, os líderes erram, a congregação erra, certo? Não é? E quem está rejeitando a congregação está errando pior ainda. Então entenda que o ponto aqui não é uma denominação. Mas se existe uma igreja local onde há pregação pura da palavra de Deus, onde há aplicação correta dos sacramentos, onde há disciplina eclesiástica, ou seja, onde os princípios bíblicos são realmente aplicados, ali há uma congregação de Cristo. E nós não temos o direito de nos apartar dela. Se eu creio em Cristo, não é a isso que o Espírito Santo me leva a ter consciência pela palavra. Eu não tenho o direito de me afastar, não é, da congregação de Cristo. Eu não tenho o direito. E aí, o que é dito aqui é que fora dessa Assembleia Santa, a Assembleia dos Remidos, não há salvação. Não há salvação. E é o que eu posso confirmar. É o que eu posso afirmar aqui para vocês. Tá? É exatamente. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Ouçam isso bem. E se alguém ficar chocado, escandalizado, fazer o quê? Se falta conhecimento do que isso significa para muitos evangélicos, aprendam aqui agora. Fora da igreja não há salvação. Por quê? Eu estou falando de denominação? Não. De jeito nenhum. Eu estou falando da igreja A, B ou C? De forma nenhuma. Eu estou falando fora do corpo de Cristo na salvação. Porém, o corpo de Cristo, não é? Que é a sua igreja, ok? Não está preso a uma denominação em particular. Certo? Mas esta igreja verdadeira, invisível, a igreja de Cristo, a igreja redimida, a igreja santificada, se manifesta nas congregações locais que submetem a Jesus Cristo. De verdade a sua palavra. Fora disso não há salvação. Tá? Então o pensamento de não congregar porque eu vejo problemas nas denominações não é um pensamento cristão, não é um pensamento bíblico, e pessoas que se conformam consigo mesmas, pessoas que ficam pensando, eu não preciso de congregar numa comunidade cristã, essas pessoas devem se arrepender e procurar uma igreja fiel para congregarem. E sem estar com essa mentalidade tola e revolucionária de eu vou para um canto, mas tipo assim, sabe, se eu perceber algum tipo de erro, eu nem congrego mais.
Não é como se a pessoa que pensa assim fosse melhor do que quem está na congregação. Eu nunca ficarei do lado de pessoas que se apartam das igrejas. Nunca. Tá bom? Nunca. Eu nunca tratarei qualquer pessoa que se apartou da congregação. Ah, mas é porque eu fui muito frustrado, pastor. Ah, mas é porque o pastor pisou no meu calo. Ah, mas é porque eu percebi certo tipo de corrupção. Ah, porque me maltrataram. Pra mim, são todas desculpas. É um monte de blá 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 de pessoas que não são crentes de verdade, não passam de revoltadinhos, certo? Que nunca se converteram. A realidade é essa. Porque se a pessoa realmente entende o que a igreja de Cristo é e ama o Senhor Jesus Cristo, ainda que não consiga ficar numa congregação que tem manifestado pura infidelidade, essa pessoa procurará uma igreja fiel para congregar. Ainda que demore, mas ela procurará incansavelmente até encontrar uma comunidade que minimamente pregue a palavra de Deus com fidelidade e lute pela glória de Cristo. Pela glória de Cristo. Certo? O objetivo, o desejo de se apartar das igrejas não é cristão, não vem do Espírito Santo, não vem da palavra de Deus. Fora da igreja de Cristo não há salvação. Então é um alerta para quem acha que não deve congregar. Não é? Cuidado, tá bom? Porque enganados existem. E a Escritura Sagrada não dá razão a nenhum, para se apartar de comunidades cristãs. Nenhum. Tá? Deus tem um povo e não um relacionamento VIP com indivíduos, não é? Com estrelinhas do mundo gospel. Então, fora dela, dessa santa congregação, dessa Assembleia dos Remidos, não é? Não há salvação. Tá? Não há salvação. Por isso, continuando o artigo aqui, só foi a primeira frase, né? Então, por isso, ninguém, seja qual for a sua posição ou reputação, deve se retirar dela. Ninguém, ok? E contentar-se com sua própria pessoa. Certo? Todos, porém, ouçam bem, todos, porém, são obrigados a juntar-se e unir-se a ela, conservando a unidade da igreja. Todos são obrigados, não é, a juntar-se e unir-se a ela. Ok? Então, é para compreendermos aqui, mais uma vez, que não, se eu tenho fé em Cristo, se eu digo sou um cristão, sou regenerado pela graça do Espírito Santo, creio na palavra de Deus, não é? Eu não tenho o direito de não congregar. Eu não tenho o direito. Cristo, o cabeça da igreja, não me deu o direito, tá, de não congregar. Eu, sob o jugo de Cristo, não tenho o direito de dizer me conformo comigo mesmo, certo? Prefiro eu estudar a Bíblia sozinho, porque é claro que o Espírito Santo me guia sozinho. Eu não preciso de homens me ensinando, não preciso de pastores treinados, teologia esfrio crente, teologia assim, assim, assado, ninguém explica a Deus e canta suas músicas todas. Quem pensa assim não é cristão de verdade. Desculpa, mais uma vez me perdoe a sinceridade, não estou dizendo que é com você, como eu falei no começo, né? Não tem nada a ver com você pessoalmente falando, mas o que você escreveu aqui tem um peso e eu preciso realmente tanto trazer clareza sobre isso, como também combater um tipo de pensamento como esse. Tá? Se no seu coração há a revolta, como você disse aqui, que não é contra, por exemplo, quem vive está dentro de templo, se o seu entendimento isso, assim, não quer dizer que você não é contra pessoas que não congregam, não é, em comunidades cristãs de verdade, então o seu pensamento é totalmente errado. É totalmente antibíblico, anticristão. Isso é anti-Espírito Santo. Tá? Então, entenda que quem tem fé em Cristo é obrigado. Eu não sou obrigado a nada. Ora, se você diz que é cristão, tem coisas que eu não... Veja, tem coisas que eu não cobro dos ímpios, ok? Eu não vou cobrar de quem não é filho de Deus, eu não vou cobrar de quem não é do povo da aliança. Mas se você diz, sou cristão, creio em Deus, não é? Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, então eu vou cobrar. A pessoa que chega até a mim e fala bem assim, eu sou um crente, e depois não quer congregar, eu falo, pera, você está errado. Se você é um crente no Senhor, se arrependa e vá congregar. Não, mas eu não sou obrigado a nada, você é obrigado sim, porque é você que diz que é crente. Se você não quer ser cobrado, se você não quer ser exortado e não quer ouvir que você é obrigado, então nem se declare cristão. Porque se você for um cristão de verdade, você não tem direito de não congregar, ok? Continuando. Devem se submeter à instrução e disciplina, a sua instrução e disciplina, no caso a instrução e disciplina da igreja, né?
curvar sua cabeça sobre o jugo de Jesus Cristo, não é? E só se faz isso em uma congregação de verdade. Por quê? Porque lá tem ordens, né? Ou seja, tem ofícios, tá? E os oficiais são o governo de Cristo na igreja. É assim que ele governa, por sua palavra e Espírito, por meio dos oficiais. E servir à edificação dos irmãos e irmãs, de acordo com os talentos que Deus lhes concedeu como membros do mesmo corpo. Então, não congregar é também uma irresponsabilidade inaceitável. Não é direito não congregar para aqueles que são cristãos, e também é uma prova, uma demonstração da falta de amor destes, porque cada membro do corpo de Cristo tem dons. Tchau, meu amor. Cada membro do corpo de Cristo tem dons, tá? Tem dons. E eles devem ser membros vivos do corpo de Cristo, servindo a edificação dos outros membros. Como, né, vamos lá, mais uma vez, Efésios 4 nos ensina. Também, na carta de Paulo aos Coríntios, há muito sobre o corpo de Cristo. Então, né, é uma coisa muito clara para nós. Certo? Então, para isso, observe bem, para que isso se cumpra eficazmente, é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus, tá? Então, segundo a palavra de Deus, é dever de todos os crentes, essa questão da congregação, da união, sob esse próprio sistema dado por Cristo, né? de governo, onde você tem oficiais, né? Pastores, presbíteros, diáconos, para governar a igreja, para cuidar da igreja, para pastorear a igreja, segundo a palavra de Deus, né? Você não vai ter o ensino vindo do Espírito Santo, né, por meio da Escritura Sagrada, incentivando as pessoas a não congregarem. Muito pelo contrário, né? Você vai ter ensino para a congregação. Tá? Então, porque isso, para que isso se cumpra eficazmente, é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus, se separar dos que não pertencem à igreja, observe bem, e se juntar a essa assembleia em todo lugar onde Deus a tem estabelecido. Isso me leva a compreender que se eu fui para um tipo de denominação que tem o nome de igreja, mas ao passar dos anos eu percebi que de igreja não tem nada, é só o nome, é dever meu, se eu sou um crente genuíno, não é procurar uma igreja fiel. E nunca rejeitar a igreja, mas procurar uma igreja fiel. Tá? Observe bem, devem fazer isso. Olha o entendimento aqui na Constituição Belga da centralidade da questão de você congregar, para mostrar que nós temos o direito de fazer o contrário. Então, devem fazer isso, mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, e mesmo que sejam punidos fisicamente ou com a morte. Olha como que Guido Debré, pastor das igrejas reformadas, que escreveu essa confissão de fé e que foi martirizado por causa de sua fé no século XVI, então, quando ele disse isso, ele não falou isso em um contexto fácil. Não, ele falou num contexto onde ser um cristão reformado era perigo de morte. Tá? E, de fato, ele morreu por causa disso. Ele foi martirizado. Sim, os católicos romanos mataram Guido de Bresse no século XVI. Foi o que aconteceu. Por conta de sua fé. Fé que está registrada nesse livrinho, Confissão Belga, e que nós confessamos hoje como uma explicação fiel da palavra de Deus. Devem fazer isso, mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, e mesmo que sejam punidos fisicamente ou com a morte. Ou seja, é injustificável o apartamento da congregação. É injustificável uma pessoa se conformar consigo mesma. É injustificável uma pessoa falar bem assim: eu não preciso de congregação, eu não vou congregar, porque eu acho que tem muito erro, os homens erram, falham. Ora, eu também sou um homem que erro, tá? E eu não sou melhor do que aqueles que estão errando lá dentro, certo? Então, eu não tenho desculpas para não congregar. E se eu quero, pelo menos, estar em um ambiente, não é, que de fato manifeste a Igreja de Cristo ali, né? A Igreja de Cristo se manifeste naquele ambiente, naquele lugar, com aquelas pessoas, eu digo, de uma maneira fiel, ainda que imperfeita, não é? Mas haja pessoas ali lutando pelo Evangelho, pela pregação pura da palavra de Deus, então eu vou procurar uma igreja fiel, porque existem, tá? Igrejas fiéis existem. Com todas as suas falhas existem, certo? E o indivíduo que se conforma consigo mesmo, sempre ele é o errado e não age como cristão. Portanto,
todo o que se aparta da igreja ou não se junta a ela contraria a ordenança de Deus. Confissão Belga, artigo 28. Tá? Então, esta é a nossa compreensão como cristãos reformados. Eu convido o irmão a refletir bem, né, sobre o que eu acabei de dizer e não ficar apenas com esse artigo da Confissão Belga. Eu convido o irmão a assistir, né, a maratonar uma playlist, um curso que tem aqui no canal na Confissão Belga. Há outros cursos também. Mas eu recomendo muito mesmo que o irmão estude a respeito deste assunto, né? Eu penso que vai ser bom para o irmão e para qualquer um que queira aprender mais sobre a fé reformada, até para aprender melhor sobre a natureza da igreja, tá? E peço a Deus, irmão, que você possa refletir nas suas palavras, né? E eu vou falar aquilo que eu aconselho aos demais irmãos que eu conheço, que às vezes tem muita coisa para falar contra a igreja. Eu falo, toma cuidado, viu? Toma cuidado. Se uma denominação X ou Y tem manifestado infidelidade, então dê nome aos bois, tá? Então diga, a denominação X ou Y é infiel por causa disso, mas nunca fale a igreja de Cristo, a igreja. Não faça isso. Diga sempre a denominação, o que já é uma corrupção em si do conceito de igreja, eu concordo. Mas diga a denominação e não fale a igreja. A igreja de Cristo, ela é santa, né? Ela é redimida pelo próprio Cristo, é a sua noiva, e fora dela não há salvação. Por quê? Porque fora de Cristo não há salvação. E o que a igreja é o corpo de Cristo. Tá? Então eu espero ter sido claro com relação a isso, e recomendo realmente que o irmão possa aproveitar mais o conteúdo do canal, e espero em Deus que o irmão seja edificado com tudo isso. Tá? E mais uma vez, por favor, não entenda isso como sendo nada pessoal, eu não te conheço, tá? Então não é nada contra você, mas o que você escreveu merecia sim, né? Uma reflexão, uma explicação, um questionamento também. Se o irmão pôde entender o que eu disse aqui, tá? Então eu agradeço se o irmão entender, tá? E também, se quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade, tá certo? Pessoal, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal se não forem inscritos, deem o joinha, é muito importante o joinha de vocês, beleza? Compartilhem, comentem também e continuem em oração, porque nós estamos firmes, não é, nesse objetivo de ter um podcast aqui no canal. E eu espero em Deus que em breve eu possa fazer isso. E mais do que o podcast, é claro, não é? O podcast, eu vou tentar marcar cada vez mais. Muitas vezes nem vou poder usar, né, os equipamentos, né, de maneira completa com o podcast, porque nem sempre os pastores estarão aqui em Maceió, é claro. Quando tiverem, vou marcar a data, vem aqui para casa ou para outro local, né, monta os equipamentos rapidinho e fazemos um podcast. Mas boa parte dos bate-papos, né, dos podcasts será pela internet mesmo, mas já será muito rico para cada irmão aí aprender um pouco mais. Certo? Só que tem esse detalhe, né? Tem um objetivo ainda maior, né? Que é promover uma playlist do Cântico dos Salmos, tá? Então, eu só estou aguardando chegar esses equipamentos, né? Que é uma mesinha de som pequenininha, de 2 canais, que já é USB, então é meio interface de áudio, né? Não é aquela coisa sofisticada, é claro, mas já vai conseguir dar uma qualidade melhor do que o que eu tenho aqui disponível. E aí eu vou conseguir gravar os salmos, né? Com as minhas filhas. Eu tenho uma filha mais nova, Stephanie, toca teclado e a outra Stacy toca violão. Estamos todos, num nível ainda iniciante, mas o suficiente já, por exemplo, para cooperar com o trabalho dos cultos. Então minha filha já toca para ajudar a congregação a cantar melhor, né? O único objetivo é esse, é um instrumento só, mas para ajudar a congregação, só isso. E queremos usar, né, esse esforço que estamos tendo para aprender a tocar os instrumentos, para também produzir conteúdo que seja edificante para os irmãos, né? E aí fazer uma playlist onde tem cada salmo, com a melodia de Genebra, com a melodia mais recente e também as suas cifras disponíveis para os irmãos, certo? Inclusive eu penso colocar até a cifra do próprio vídeo, além dela escrita na descrição, mas também aparecendo, né, a cifrazinha no próprio vídeo, tá? Então, se os irmãos sentirem no coração aí, né, o desejo de ajudar também com essa obra, com esse propósito, aqui abaixo na descrição do vídeo tem alguns itens, né, alguns equipamentos que os irmãos de repente podem ajudar. Mas se também, claro, os equipamentos forem caros para os irmãos e quiserem fazer uma doação mínima também em Pix, tá? O Pix aqui é meu e-mail. Fiquem à vontade para ajudar, meus irmãos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!